Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Vejam só, na aula de hoje nós iremos dar continuidade à nossa temática em relação à ética e à moral no campo da filosofia. Então, hoje estaremos dando uma recapitulada nos últimos assuntos que a gente viu, a questão do conceito de ética e o conceito de moral, e depois partiremos para a questão dos valores. Beleza? Então, vai ter alguns slides que eu vou estar explicando ele mais rápido, tá entendendo? Para o vídeo não ficar tão longo e também para ficar fácil para a compreensão de vocês, beleza? Então, desde já, vocês façam os exercícios propostos, comentem lá no bate-papo da nossa sala de aula, coloquem lá as dúvidas de vocês, porque posteriormente eu estarei marcando um momento para a gente, um momento em ambiente virtual, para a gente debater sobre as possíveis dúvidas de vocês em relação aos nossos conteúdos. Beleza? Então, o tema da aula de hoje é ética, moral e valores. Beleza? Então, primeiramente, eu trago no próximo slide a etimologia, né? Isso, a questão da palavra. Então, esse termo ethos, de origem grega, ele vai significar o quê? Ele vai significar morada, né? Isso, habitat, toca de animais, refúgio ou estábulo. Já para a filosofia, para os filósofos, ethos vai significar o quê? Um caráter, hábito, índole, natureza ou costume. Então, é um conjunto de características que faz parte o quê? Da ação e do comportamento humano. Beleza? Seguindo. No próximo slide eu digo o seguinte: o estudo da ética é dividido em dois grandes campos. Um que envolve os problemas gerais e fundamentais como liberdade, bem, consciência, valor, lei e outros. E o segundo eixo são os problemas específicos ou concretos, como ética profissional, ética na política, como a gente viu na última aula, ética sexual, ética matrimonial e a bioética interligada aí à questão da biomedicina. Beleza? E tem outros campos. Então, primeiramente aí, o que seria essa ética? Então, vocês sabem que o termo ética ela vem de ethos, né? Isso que quer dizer o quê? Modo de ser ou caráter, né? Isso? Modo de ser, o caráter. Beleza? E a moral, aí diz aí, romanos traduziram o ethos para mores, a questão do mores igual a costume. Beleza? Então, o caráter e costume, comportamento adquirido ou conquistado hábito. Beleza? Então, isso aqui são coisas que a gente já viu na aula passada e que eu trouxe aqui novamente para a gente dar uma recapitulada. Prosseguindo. Então, nesse próximo slide aqui, eu trago esse esquema, aonde esse esquema basicamente ele vai estar explicando a subdivisão da ética e da moral, quais são as nossas obrigações, né, isso quanto ser cidadão, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então veja, primeiramente a ética, esse termo ética, ele se interliga a dois grandes campos, que são os campos dos deveres, no que condiz a questão das normas, e os campos dos direitos, no que conduz aí a ação humana. Beleza? Então, uma pessoa ela só é ética quando ela faz o quê? Quando ela vive e coloca em prática os deveres através aí do recebimento e também que eu posso dizer do vivenciamento das normas sociais e também os direitos que são conquistados a partir dessa ação na coletividade em relação ao ambiente de convivência, beleza? E a moral seria o quê? A liberdade e a responsabilidade. Então veja, o homem ele pode agir de maneira diferente, só que ele vai ter o quê?
ele tem a liberdade, o que a gente chama de livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio está interligado à questão da responsabilidade, o senso moral, beleza? É o que eu chamo de senso moral. Então, aquela ideia de algo bom e de algo ruim, e que, de acordo com a nossa ação em relação a esse conhecimento do bom e do mal, a gente pode ter um resultado, não é isso? Então, seria aí a nossa responsabilidade ética, beleza? Prosseguindo. Então, no próximo slide eu tenho aqui explicando o que é. Então, ética seria o quê? Princípios morais pelos quais uma pessoa seguia regras de conduta reconhecidas por associações ou organizações em relação à vida humana. Já a moral pode então ser entendida como um conjunto das práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricos sociais. Então veja que a moral ela vai ser fruto de quê? Do convívio no ambiente social, no espaço social. Entendeu? Então esse tema a gente já debateu na aula passada, esses dois termos, eu só trouxe para dar uma recapitulada para vocês lembrar do conteúdo. Aí novamente eu trago aqui, e para quem distingue? Aí vem aí, a moral. São o quê? Costumes, hábitos, comportamentos dos seres humanos, as regras de comportamentos adotadas pelas comunidades. Então, primeiramente aí, normas, princípios, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no grupo social a que pertence. Beleza? Só lembrando que quando eu falo de valores, esses valores morais, eles vão mudar de um lugar para o outro, beleza? De sociedade para outra. Então, os valores morais da sociedade norte-americana não é a mesma dos valores morais da sociedade brasileira. Dizendo, de um lugar para o outro vai mudar. E outra coisa, esses valores morais, ele nasce com a gente. Entendeu? Então, um teórico e pensador Rousseau, ele vai dizer, né, isso que ele vai comparar o homem a uma tábua rasa. E ele também vai afirmar que, a partir do momento que o homem ele nasce em determinada sociedade, quando a pessoa é bebê, né, isso vai aprendendo dia após dia a receber esses valores e se desenvolver como sendo uma pessoa aí pertencente à moral. Então a moral ela é normativa, beleza? O que seria a ética? Seria a reflexão filosófica sobre a moral, aí a teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral. É filosófica e científica, beleza? Então, só recapitulando isso daqui que a gente viu na aula passada. Prosseguindo. Só um minutinho, gente. E no dia a dia? Aí não precisamos fazer distinção entre ética e moral. Precisamos conviver, nos relacionar e aí é que surgem aí os problemas e as indagações morais, como por exemplo, o que fazer e por quê. Normalmente não refletimos, agimos por força de hábitos de costumes. Isto é, não costumamos fazer ética, não fazemos a crítica, nem buscamos compreender e explicar a nossa realidade moral. Beleza? Então, nem sempre a gente coloca essa questão ética como sendo aí efetiva no nosso dia a dia, mas sempre somos levados a pensar em relação às nossas ações cotidianas. Beleza? Será que o que eu estou fazendo é realmente certo ou é errado? Qual a implicação disso na minha vida? É algo bom ou algo ruim? Entendeu? Então são essas questões que a gente indaga aí em nosso dia a dia. Prosseguindo. No próximo slide eu digo aqui que ética, moral e valores. A ética seria o quê? Produto das leis erigidas, né, isso pelos costumes e das virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos.
beleza? Então, isso daí é o que seria ética. Então, veja que a ética ela faz parte do quê? De um conjunto de pessoas que dividem o mesmo espaço e agem em conformidade uma com a outra. Seria aí o costume aplicado também aí à questão das virtudes. Vamos lá. A questão central da ética. E como devo agir em relação aos outros? Eis a questão. Os problemas morais e problemas éticos. A ética não é algo superposto à conduta humana, pois todas as nossas atividades envolvem uma carga moral. Por exemplo, ideias sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o permitido e o proibido definem a nossa realidade. Então, sempre somos levados através dessa carga moral ao questionamento. Beleza? Então, por isso que a ética se aplica à questão da filosofia, porque a filosofia, qual é a principal função da filosofia? É o quê? Levar o homem ao questionamento, à procura de respostas. Beleza? Prosseguindo. Em nossas relações cotidianas, estamos sempre diante de problemas do tipo: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que eu posso mentir? Será que é correto tomar tal atitude? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Essas são questões, né, isso, em relação aí ao nosso cotidiano, que se aplica aí à questão da ética e da moral. Então veja que quando somos levados a refletir sobre essas questões, estamos fazendo o quê? Colocando em prática o nosso conhecimento ético, beleza? Seria basicamente isso. Então, outro exemplo aí, ó, os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordem? Então, tem dois pontos de visão aí diferentes nisso. Se eu analisar de acordo com o perfil da guerra, qual é a função principal? É se resguardar e resguardar o seu território. Então, essa é a função do soldado. Mas se eles matam na guerra, então pode ser também levado aí como sendo algo correto ou não, depende do ponto de vista de cada sociedade, dos valores morais pertencentes a cada sociedade e também ao exato momento, entendeu? Então, a ação do momento, ela também acaba por influenciar nessa decisão e na sua consideração como sendo certa ou errada, beleza? Seja basicamente isso. Essas perguntas nos colocam diante de problemas práticos que aparecem nas relações reais e efetivas entre os indivíduos. Então veja que sempre estamos questionando. Valores morais, o que são? São juízos sobre as ações humanas e que se baseiam em definições do que é bom, mal e do que é o bem ou o mal, beleza? E são princípios que fundamentam a consciência humana. Então, recapitulando novamente, os valores morais, eles são valores que nascem conosco, beleza? Então, a partir do momento que a gente nasce, passa ali a se desenvolver, né, isso, da fase de bebê até a fase adulta, a gente aprende todo o código de conduta que está atrelado aí à questão dos nossos valores morais. E só lembrando, isso vai mudar de sociedade para sociedade, beleza? Então, cada sociedade vai ter os seus valores morais e se diferencia um do outro. Prosseguindo. Aí temos aqui esse exemplo. A prática do bem e da justiça envolve, primeiramente, aí, respeito à polis. Quando eu falo aqui em polis, eu estou falando de que aqui? Eu estou falando das leis, tanto aquelas leis desenvolvidas pelo Estado, como também pela cidade. E a intenção individual de cada sujeito. Então, cada sujeito ele age de acordo com o seu pensamento. Porém, isso tem que ser em observância às regras. Beleza? Prosseguindo.
Características. Valores morais, características. Então, estão presentes em todas as religiões e filosofias, em nossos pensamentos, nas coisas em que dizemos, que escrevemos e fazemos. Não têm validade universal. São inerentes à condição humana, isto é, não estariam presentes no mundo não humanos. Então veja que os valores morais, eles não são considerados universal. Por quê? Porque eles fazem parte de determinada sociedade e se diferenciam entre ambas. Beleza? Então os valores morais da sociedade brasileira é diferente dos valores morais da sociedade norte-americana e assim sucessivamente. Beleza? Prosseguindo. Para que servem? Valores morais, para que servem? Primeiramente, eles orientam as pessoas no momento de suas escolhas ou tomada de decisão, não é isso? E, em segundo momento, permite distinguir os comportamentos desejados e bons dos indesejados e maus, beleza? Então, ele leva o homem a pensar, a refletir sobre o que é certo e o que é errado de acordo com a sua ação, beleza? Prosseguindo. Problemas morais e problemas éticos. Então, são problemas cujas soluções, via de regra, não envolvem apenas a pessoa que os propõe, mas também a outra ou outras pessoas que poderão sofrer aí as consequências das decisões e ações. E, as consequências que poderão muitas vezes afetar uma comunidade inteira. Então, veja que nem sempre a nossa ação ela vai atingir apenas nós. Né? Isso, então, se a gente faz algo de ruim, que de acordo com o nosso pensamento, com o nosso senso ético, é colocado perante a sociedade como algo ruim, então isso tanto pode me afetar como afetar o meu próximo. Não é isso? A moral tem um forte caráter social, estando apoiada na triade cultural, história e natureza humana. É algo adquirido como herança e preservado pela comunidade. Então, a moral, ela é algo que a gente vai adquirindo de acordo com o passar do tempo. Beleza? Então, a moral seria o quê? Seria a experiência, seria o vivenciamento dos conceitos éticos, dos nossos valores morais. Beleza? Aí temos aqui esse esquemazinho, né? Isso? Ética versus moral. A ética é o princípio, a ética é permanente, a ética é universal, a ética é regra, a ética é teoria, a moral é conduta, a moral é temporal, a moral é cultura, a moral é conduta da regra e a moral é a prática. Beleza? Então veja que um é diferente do outro. Um se baseia na questão do pensamento, do racional, e o outro se baseia o quê? Na prática, na conduta humana. Beleza? Seria aí a questão da ética, a questão da moral. Aspectos filosóficos sobre a ética. Temos aqui esse ética, isso é coisa de filósofo. Então, na aula passada, a gente estudou sobre a questão da ética na política, não é isso? Só que a ética ela vai se encaixar também na arte, na indústria, na ciência, beleza? Por exemplo, a bioética, quando ela é encaixada na questão da produção de remédios, por exemplo, ela se encaixa nessa questão ética, tá entendendo? Então, seria basicamente isso. Um novo exame, entendeu? Em relação para tentar diagnosticar alguma doença, poderia se encaixar na ética industrial, na parte de exames laboratoriais, beleza? É um exemplo. Então veja que a ética ela invade mais de um campo da vida e da ação humana. A atitude antiética. O que é uma pessoa antiética? É uma pessoa que que nega a questão dos valores e dos costumes, não é isso? E infringe essa regra de conduta. Então, quando uma pessoa é chamada de antiética, seria o quê? Uma pessoa que não age de acordo com os valores éticos e também de acordo com a moral. Beleza?
Temos aqui a moral diferente de ética. Então, a moral ela precisa ser imposta e é externa ao indivíduo. Beleza? Então, a moral ela não nasce com a gente adquire. A ética é aprendida e expressa-se a partir do interior do indivíduo. A ética não é estanque, está sempre em evolução. Então, a ética ela não é um conceito totalmente estático, entendeu? Então, sempre ela está se desenvolvendo. Beleza? Então, um dia a escravidão, por exemplo, foi considerada normal. Aí eu pergunto a vocês, e hoje? Claro que não, né? A escravidão hoje é como sendo algo amoral, que não tem moral, que não é ética, beleza? Prosseguindo. A pessoa não nasce ética, ela se torna ética. Então, sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento. A questão da humanização, aliada ao que eu chamo de socialização. Um grupo de indivíduos compartilhando o mesmo espaço, e a partir disso ele se desenvolve eticamente falando e constrói a ética chamada ética individual. Então temos aí o homem como sendo uma tábua rasa, com nenhum conhecimento, né, isso, na fase bebê. Então ele vai se desenvolvendo através da socialização e se torna aí um indivíduo ético, beleza? Com o passar do tempo, claro que de acordo aí com a ética pertencente à sua sociedade. Aí temos aqui esse outro slide. A ética exige percepção de conflitos da vida psíquica, a questão da emoção alinhada aí à questão da razão, beleza? Então é bom a gente sempre lembrar disso. A gente pode agir de acordo com a nossa emoção, mas também de acordo com a nossa razão, beleza? Então o homem ele é considerado um ser crítico, utiliza a razão para executar a sua ação, mas também ele se baseia na questão da emoção, no momentâneo, entendeu? Na ação de momento. Ser ético significa a capacidade de percepção dos conflitos entre o que é o coração, o que o coração diz e o que a cabeça pensa. Então, ser ético significa a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa. Então, há uma diferença entre agir pela razão e agir pela emoção, beleza? Pode-se percorrer o caminho entre a emoção e a razão, pressionando-se na parte. Posicionando-se, aliás, perdão, na parte desse percurso que se considere aí mais adequado, beleza? Então, por exemplo, você vê uma pessoa ali no outro lado da rua passando mal. Você vai agir pela emoção, o sinal está lá fechado, está vermelho. Você não pode passar, mas você vai agir na emoção. Você vai querer salvar aquela outra pessoa que está passando mal. Então veja que o momento ele influenciou na minha tomada de decisão em relação à questão ética, beleza? Pela razão eu não iria, porque o sinal está fechado, os carros estão passando e eu não consigo atravessar. Mas pela emoção eu vou lá e resolvo a situação, beleza? Só um exemplo para vocês ficarem aí mais atenados. Continuando. Por esse motivo, muitos autores consideram problemas éticos como conflitos que devem ser vivenciados pessoalmente, dependendo aí da cabeça do indivíduo, fruto de conceitos e ideias sociais internalizadas e processadas ao longo da vida, beleza? Então, essa questão desse conflito ético, ele está atrelado à questão aí da nossa mentalidade pessoal, né, isso, e a gente passa a desenvolver isso com o passar do tempo, beleza? A ética se fundamenta em 3 pré-requisitos. Primeiramente, a consciência do que é certo ou errado, a autonomia, o homem é livre para decidir. Aí vem a questão do que aqui? É o que eu chamo de quê? Essa autonomia. Posso chamar de livre-arbítrio, não é isso? E também a coerência. Agir conforme o pensamento
ético, correto, de acordo aí com as normas, beleza? Então, consciência, autonomia e coerência. Sempre lembre aí desses três pré-requisitos interligados aí à questão da ética. A ética tem seu princípio fundamental a alteridade. O que seria essa alteridade? Respeito ao outro como ser humano com sua inerente dignidade, beleza? Então, cada um, mesmo pertencente aí, tendo os valores parecidos, pertencendo à mesma sociedade, eles podem pensar e agir de maneira diferente, beleza? Então foi isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, entrem na nossa sala de aula, respondam os exercícios propostos e até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês, beleza? Ótimo dia.